Olá pessoal, estamos aqui então para responder as perguntas da nossa terceira aula ao vivo, então vamos lá. A Luana Isabel de Azevedo de Maringá perguntou: professor, uma dúvida, as convenções coletivas existem em toda categoria de trabalho? O vale alimentação, por exemplo, toda empresa tem que disponibilizar? A regra é que se eu tiver um sindicato ou se eu não tenho um sindicato, já sou associado direto a uma federação, ali vai existir uma convenção coletiva de trabalho. Então a regra é que eu faça parte de alguma entidade sindical, então eu tenho uma convenção coletiva de trabalho que me atende. Sobre o vale alimentação, nem toda empresa é obrigada a disponibilizar. Quando a empresa está sendo organizada, ela está na sua fase de planejamento, estruturação, e com o passar do tempo, quando ela vai evoluindo, é construída a política salarial da empresa. Como que ela vai trabalhar com essa política salarial? Então, como que ela faz a organização de cada um dos cargos que existem ali dentro da empresa? Como que ela faz o salário, de que forma que ela estrutura o salário que vai ser pago a cada colaborador? E ali ela já vai colocar também a existência de benefícios para pagamento, como parte do pagamento desse empregado. Então, nessa política salarial, nessa construção da organização empresarial, o empregador vai dizer ou não se vai ter o vale alimentação, mas não é obrigatório. Quem estipula isso é o próprio empregador. O Vander Silvério de Maringá também pergunta: como que o sindicato vai nos proteger se eles não vão mais participar da rescisão trabalhista? Na verdade, o sindicato vai participar da rescisão, vai funcionar assim. Se eu aqui na Unicesumar, por exemplo, fosse fazer minha rescisão do contrato de trabalho, estaria eu, um representante aqui da instituição e um terceiro membro que, pela quantidade de empregados que nós temos na instituição, que é acima de 200 empregados, vai ser escolhido como representante do sindicato dentro da nossa estrutura. Então ele atuará como um representante do sindicato que estará ali, irá garantir que os meus direitos existirão, que eu não vou abrir mão de nenhum direito, que tudo vai ser feito dentro da formalidade. Então ainda existirá a participação do sindicato, não diretamente, igual quando nós íamos até a sede do sindicato para realizar a rescisão do contrato de trabalho e era feita a homologação lá. Mas agora isso vai ser feito dentro da própria empresa com um representante que é ali escolhido. Vamos à próxima. O Alexandre Dias dos Santos, de Fazenda Rio Grande, pergunta: como ficará a situação dos sindicatos futuramente com essa mudança? Como irão se manter, visto que essa contribuição é facultativa e a maioria não vai contribuir? Bom, se o sindicato ele não tinha uma estrutura grande, se ele não tinha um capital grande, né, o que a gente chama aí de pé de meia, tinha uma economia guardada, consequentemente no futuro esse sindicato vai deixar de existir e a categoria que ele atende ou vai ser absorvida por um outro sindicato, ou então, se a cidade é pequena, como por exemplo aqui em Maringá, e esse sindicato deixa de existir, pode ser que eu passe a ser atendido por um sindicato que fica localizado em Curitiba, por exemplo, uma cidade maior. Então essa é a tendência que busca-se e que a gente espera que vai acontecer dentro do direito sindical, mas não que o direito sindical ou que o sindicato vai deixar de existir como um todo, mas que ele passe a ser absorvido por aqueles sindicatos maiores ou então por aqueles localizados em grandes centros, tá? A Simone Aparecida de Carvalho, de Colorado, também perguntou: a questão do aviso prévio, eu sou obrigada a cumprir? E se me mandam embora e eu não quero cumprir o aviso, tenho que pagar? O aviso prévio vai depender da forma da rescisão do contrato de trabalho. Então, se você está pedindo demissão, não tem por que obrigar você a fazer o cumprimento do aviso prévio, porque você está querendo sair da empresa. Então, você vai fazer a indenização desse valor para o empregador. Imagina você manter dentro de um ambiente de trabalho uma pessoa que pediu demissão e, consequentemente, não tem mais motivação e vontade de estar ali. Se ela é uma pessoa que cumpre prazos, que atende cliente, que mexe com produtos, ou na verdade em qualquer função, ela está desmotivada, ela pode contaminar aquele ambiente empresarial com aquele seu negativismo, com a sua falta de vontade, com a sua desmotivação. Então não é vantajoso manter ele ali.
Quando a empresa me manda embora, também ela vai me proporcionar ou o cumprimento do aviso prévio, ou então a indenização. O mais comum é que ela acabe fazendo a indenização, principalmente quando é rescisão do contrato sem justa causa, que é aquela frase que eu mencionei para vocês na aula ao vivo, que eu anoiteço no meu trabalho, mas eu não amanheço nele. Então também não é interessante que eu fique ali. Então depende muito do caso prático, de como que aconteceu essa relação, de como que aconteceu a rescisão desse contrato de trabalho, tá? A Larissa de Oliveira Rodrigues perguntou: todo contrato de trabalho é assinado em carteira? A regra é que sim. Para que eu passe a ser um empregado formal, para que eu passe a ter direitos, todo contrato de trabalho precisa ser anotado na carteira de trabalho ou na chamada CTPS. Então, quando eu começo a trabalhar em uma empresa, chego lá, entrego minha carteira de trabalho, assino o contrato. E agora, até por conta do e-social, existe um prazo para isso também ser registrado no sistema do e-social que deve ser feito. Então a empresa tem 48 horas para fazer o registro na minha carteira de trabalho e devolver essa documentação para mim. Por quê? Ele não pode ficar com meus documentos, seja empresa, seja um escritório de contabilidade. Ele não pode reter os meus documentos. Isso é proibido por lei, essa retenção de documentos. Quando eu vou fazer atualização por conta de férias, aumento de salário também, o prazo é de 48 horas para a devolução da carteira de trabalho do empregado, tá? Vamos ver aqui. E a última pergunta da Thaís Nayara dos Santos Alves, onde ela diz: o que acontece se ano passado a empresa não decidiu o reajuste salarial e já está chegando o mês de um novo reajuste salarial no próximo ano? A empresa pode, quando ela faz isso, não proporcionou o reajuste no ano anterior, fazer então esse reajuste, me fugiu o termo agora, não seria retroativo, né? Então ela vai proporcionar esse reajuste do ano passado junto com esse ano, ela pode proporcionar esse reajuste retroativo, não tem problema nenhum com relação a isso. Às vezes pode ser que naquele ano ela tenha optado por não fazer o reajuste devido a problemas econômicos, toda essa movimentação que a gente vem acompanhando. Mas caso não tenha sido essa a questão, ela pode fazer isso de forma retroativa e ela ainda pode proporcionar esse reajuste retroativo, que seria do ano anterior, de forma parcelada também. Não tem problema nenhum, tá bom? Então essas foram as perguntas que vocês enviaram aí na nossa terceira aula ao vivo. Algumas aqui eram relacionadas a sindicato que foram respondidas durante a aula. Então assista também a aula, retome a aula, veja ver se você ficou com alguma outra dúvida. E eu espero você na nossa última aula ao vivo. Tchau!